Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações logo nessa sexta-feira de manhã. A gente vai falar sobre contratações, o Vasco de fato voltou para o mercado buscando reforços para 2022 e dessa vez são duas as prioridades. Um atacante para ser a sombra do Raniel, um centroavante com características aí de fazer gols. Esse é o jogador que o Vasco está buscando no mercado e também um volante com características semelhantes à do Yuri Lara, um reserva para o atleta. A gente vai trazer todas as informações para você no vídeo de hoje, falar também sobre Nenê, o 10, o meio-campo, capitão do Vasco da Gama, ontem deu uma entrevista e falou sobre Flamengo, sobre plano de aposentadoria no Vasco da Gama, deixou bem claro o ano em que ele quer encerrar a sua carreira e também sobre Ibrahimovic. Falou que o sueco é vascaíno e pode, quem sabe, até mesmo um dia jogar no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre goleiro Bruno agarrando no Vasco, falar sobre torcida do Fluminense, criando música aí pro torcedor vascaíno relacionado a Germancano e muitas outras informações importantíssimas para você. Então, é claro, fique até o final do vídeo para você não perder nada do que vai acontecer aqui. Se você ainda não é inscrito, também não perca tempo e já se inscreva aqui embaixo, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação. Vamos tentar chegar aí na meta dos 2.000 likes, nos 100 comentários. A gente precisa muito da sua ajuda agora para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. O YouTube, infelizmente, não está notificando os nossos conteúdos. Então é nessa hora, né, que a gente precisa de você inscrito do canal e torcedor vascaíno. Tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrar nos assuntos, contratações, falar sobre Bruno, sobre Nenê, eu quero trazer uma informação importante sobre Série B de 2022, porque ontem aí foi praticamente revelada as rodadas da Série B. O Vasco estreará em casa contra o Vila Nova no dia 8 ou 9 de abril. A segunda rodada será contra o CRB em Alagoas, a terceira rodada contra a Chapecoense, né, fora de casa também. A quarta rodada em casa contra a equipe da Ponte Preta e a quinta rodada contra a equipe da Tombense fora de casa. Então aí as rodadas já foram definidas. Se você quer ter mais detalhes, entre lá no site da CBF ou no nosso Instagram, que a gente vai colocar todas as rodadas da Série B por lá. Mas o Vasco pelo menos estreará em casa contra o Vila Nova numa sexta ou num sábado. Esperar a casa cheia e esperar que a gente, diferente do ano passado, inicie essa segunda divisão com uma vitória. Porque, para quem não lembra, ano passado o Vasco estreou com derrota para o Operário em São Januário. Agora, entrando no assunto contratações, né? Também tem muitas informações sobre esse assunto. O Vasco aí de fato confirmou que está de volta no mercado buscando reforços e agora a prioridade são duas posições. O ataque, como eu falei para vocês, e também volante, um jogador que tem a característica de ser marcador, essa característica de marcação, de ser pegador ali, de chegar junto no meio de campo para marcar o time adversário e além, é claro, do zagueiro que sempre foi a prioridade durante essa janela de transferências. Primeiramente, com relação ao ataque, o Vasco segue aí no mercado na busca de um atacante, antes que era de lado, mas agora a diretoria quer um jogador que atue centralizado, fazendo, como eu disse, essa sombra para o Raniel. Muitos torcedores vão perguntar, mas já tem o Getúlio. O Getúlio veio com essa característica, né, de ser o 9 reserva, mas o Getúlio vai atuar sobre essas três posições do ataque, nas três posições, aliás. Pode atuar tanto como ponta esquerda, quanto também como ponta direita e também como um 9 centralizado. Então, já que ele vai variar nessas três posições, o Vasco pode estar indo ao mercado buscando um centroavante 9 de origem para ser o reserva do Raniel. Além do atacante, o Vasco também busca um volante no mercado. Foi uma das críticas aí dessa última partida, né? O Yuri Lara acabou que não sendo relacionado devido a uma lesão, então o departamento de fisiologia do Vasco preferiu deixar ele de fora da partida e o Vasco sentiu com a saída dele. Ainda mais no segundo tempo, né, quando entrou o Galarza e também o MT, o time perdeu muito seu poder de marcação, então o Vasco vai ao mercado buscar um jogador para essa posição, porque na ideia da comissão técnica, o reserva imediato do Yuri seria o Matias Galarza, e o Matias Galarza, principalmente nessa última partida, demonstrou que não tem condições para caso o Yuri realmente se lesione, faça falta, venha a ser uma ausência do Vasco durante a temporada, o Matias Galarza não vai conseguir suprir essa ausência, então devido a isso, o Vasco vai ao mercado atrás de um atleta com essa característica, de ser o primeiro volante, de ser o marcador, até porque o Yuri, né, é um jogador importantíssimo para 2022. O Vasco tem que ter, no mínimo, um atleta que seja nem à altura, mas que não venha fazer tanta falta como o Yuri, como o Galarza, né, por exemplo, fez com que o torcedor sentisse a falta do Yuri nesse último jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. O volante do Vasco não tem marcado bem o Yuri. O Vasco já tomou 3 gols dos 5, então realmente demonstra que é um atleta importante
importantíssimo para 2022. O Vasco vai buscar um jogador com características semelhantes. Deixa aí nos comentários, quem sabe não tem nenhum membro da diretoria que possa ver o seu comentário. Então coloca aqui embaixo, a gente pode até mesmo analisar no próximo vídeo essa situação. Agora, falar com relação também ao atleta que o Vasco tentou contratar, Oliveira. O Vasco tentou aí trazer esse jogador do Atlético Goianiense, Lucas Oliveira, um zagueiro de apenas 23 anos, e ontem ele foi anunciado oficialmente como um novo reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro acertou aí a contratação do jogador do Atlético Goianiense por um ano, até o final de 2022, e ele teve o seu contrato renovado com o clube de Goiânia. O Vasco mais uma vez sendo deixado para trás, o Cruzeiro aí passando à frente do Vasco, algo semelhante ao que aconteceu com o Edu, mas o Oliveira foi uma negociação mais, de fato, explanada. O Vasco tentou, de fato, era o jogador e em todo momento assumiu isso, que queria a contratação do Oliveira. As negociações acabaram não andando favoravelmente ao Vasco, mas andaram favoráveis ao Cruzeiro, que fechou a sua contratação e anunciou oficialmente o atleta ontem. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E agora, antes de entrar no assunto Bruno e Nenê, eu quero falar sobre a torcida do Fluminense, porque ontem aí teve Fluminense, se eu não me engano, Portuguesa ou Audax, acredito que foi o Audax do Rio. O Fluminense venceu a partida por 1-0 com o gol do Germancano, seu primeiro gol aí com a camisa do rival das Laranjeiras, e é claro, comemorou fazendo L, e a torcida do Fluminense criou musiquinha pro Vasco. Como o nosso interesse aqui é sempre trazer as informações para vocês, a gente não podia deixar de mostrar essa torcida, essa música, esse canto aí que a torcida do Fluminense criou para nós vascaínos. Então, dê uma olhada aí nas palavras dos torcedores fluminenses sobre a situação do Cano, do Vasco e do seu torcedor. Chora vascaíno, o sonho acabou, o Germancano é tricolor. Exatamente essa foi a música, a letra dela, né? Dizendo aí pro vascaíno chorar porque não tem Germancano. Lembrando aí que a gente já tem o artilheiro do Carioca, 3 gols em 3 partidas, Raniel. Na minha opinião, com todo respeito ao Cano, que era um excelente jogador, até o momento não está fazendo falta. Ansioso aí para ver o Vasco Fluminense, ver inclusive a atuação do Germancano e ver, quem sabe, né, espero a vitória do Vasco aí em cima da torcida do Fluminense, mas é interessante ver como os tricolores têm o desejo de ser Vasco. Leandro Amaral, Conca, agora o Germancano e vários outros jogadores que passaram pelo Vasco, o Fluminense sempre quis contratar. Mas vamos lá, né, rapaziada, falar aqui sobre Bruno, goleiro aí da Elisa Samúdio, todos sabem desse caso, agarrou no Flamengo, foi um dos grandes goleiros do Brasil em determinado momento, inclusive, do futebol nacional. E o Bruno ontem deu uma entrevista a um podcast, e nessa entrevista ele falou sobre Vasco da Gama. Para quem não sabe, em 2017 o Eurico Miranda fechou com o Bruno. O Bruno tinha saído ali, né, do processo em que ele teve a ausência de liberdade, e nesse processo ele saiu e o Eurico Miranda ligou para ele, falando para ele fechar com o Vasco. Porém, para fechar com o Vasco, ele tinha que passar 4 meses no Boa Esporte, clube onde ele foi logo após de sair da cadeia. Ele indo para o Boa Esporte, né, passou ali pelo menos 2 meses lá, porém o habeas corpus dele foi cassado, então ele teve que voltar. A ausência de sua liberdade, né, teve que ficar aí sem jogar, praticar futebol, e com essas negociações com o Vasco não andaram, mas elas foram de fato fechadas. Dê uma olhada aí nas palavras do Bruno falando sobre isso, sobre o Eurico Miranda ter fechado com o Bruno para agarrar no Vasco da Gama. Essa situação comigo, eu saí de habeas corpus em 2017. Quando eu saí, eu fiquei em casa, eu queria ficar mais em casa com a minha família e tal, eu nem estava pensando em jogar futebol. Comecei a receber várias ligações de vários clubes, vários convites, de vários clubes me querendo. E do nada apareceu uma ligação, Rio de Janeiro e tal, atendi. Aí era o Eurico, ele me fazendo a proposta de ir pro Vasco. Que proposta, hein? Só que aí eu teria que ir pro Boa Esporte de Varginha, ficar 4 meses pela pressão midiática. Eu ficaria 4 meses no Boa, e quem fez toda a negociação foi o Vasco. Por isso que eu fui parar no Boa Esporte. Por isso que eu aceitei, porque então, como vocês viram aí, de fato é impressionante, tudo acertado. Se não fosse a justiça, hoje a gente poderia ter o Bruno no gol do Vasco. Quero mais saber a sua opinião, torcedor, não tem muito o que falar, né, realmente só em tom de informação aqui. O Vasco quase não fechou com o goleiro Bruno, o Vasco fechou com o Bruno, mas devido ao habeas corpus cassado, o Vasco não conseguiu dar andamento e ter o goleiro vestindo a camisa do gigante da colina. Já pensou? Deixa a sua opinião aí nos comentários, torcedor. E para finalizar o vídeo, falar sobre Nenê. Ontem o atleta deu uma entrevista aí ao canal Fanático Vascaínos. Inclusive ele foi eleito aí o craque da partida entre Vasco e Nova Iguaçu.
e falou sobre vários assuntos, inclusive sobre esse jogo. Ele deixou bem claro que levou 2 gols aí, mas foi 2 gols aí que não eram para ter levado naquela partida. Falou que a culpa não foi da zaga, porque o sistema defensivo, como sempre, né, todos os treinadores que passaram pelo Vasco vêm falando, começa lá da frente, não é um problema só da zaga. Deixou bem claro que o time relaxou depois do 3-0 e tem que ser uma coisa de atenção para todos do elenco. Ele ficou bem chateado aí com essa derrota. Mas derrota não, com esses 2 gols sofridos, né, contra o Nova Iguaçu. Mas ele também falou sobre vários outros assuntos. Falou sobre Ibrahimovic, falou sobre o desejo de encerrar a carreira no Vasco e também falou sobre Flamengo. Então, vamos começar sobre Ibrahimovic e também sobre esse desejo de encerrar a carreira no Vasco. Fala daí, Nenê. Realmente o Ibra é vascaíno? E outra, você tem o desejo de encerrar a carreira no Vasco da Gama? Como é que é? Vambora, já ganhou muito dinheiro já, né? Não tá? Pô, dá aqui pra... Vem jogar Pô, um pouco, né? e ele é vascaíno, né? É? Aqui no Brasil ele torce pro Vasco. Ele torce pro Vasco? Eu acho que é. Eu Então. não me lembro que teve uma entrevista dele, não sei se ele falou de mim, do Vasco. Não sei se isso foi real, mas tinha saído uma nota uma vez que ele queria voltar a jogar comigo e jogar comigo no Vasco. Terminar no Vasco, eu acho. Essa é a minha ideia. A gente já tava até falando hoje lá na... Aí eu falei, pô, acho que eu vou renovar mais um aninho aí. Aí eu, pô, opa, que coisa boa, hein, esse pensamento aí. Tipo, já senti que... Falou com o Brasil. Ali Jogou, todo né? mundo ali, Jogou. então, todo mundo a gente conversando sobre isso e tal. Eu tava assinando algumas coisas lá, alguns documentos. E aí eu falei isso, aí eu senti uma alegria assim da partida. Eu falei, gostei. Aí a minha ideia é jogar mais uns 2, 3 anos. Pelo menos 2, mas acredito que 3 ainda. Mais 2 contando já esse ou esse mais 2? Isso, mas... Quero te botar. Quanto tempo? Vamos lá. Cara, esse é fogo, né? Porque não dá pra saber realmente, né? Eu vou fazer 41 já esse ano. Então, assim, 2 anos, a minha ideia é jogar mais 2 anos. Aos 42. Aí eu quero chegar no Zé Roberto, que é o 43 que ele parou, eu acho. Também o Nenê falou sobre Flamengo. Lembrando que o Nenê em 2017 teve uma proposta para jogar no rival aqui da Gávea. E ele falou por que não foi jogar no Flamengo. Tem algum motivo, Nenê? Fala daí que o torcedor vascaíno quer ouvir. Passou na tua cabeça jogar um dia no Flamengo? Não. Depois que eu vim pro Vasco, não. Não. Não tem como, né, cara? A rivalidade é muito grande, né? Tipo, sei lá, não tem... É uma coisa que, tipo assim, não teria cabimento, vamos dizer assim. Tipo, não ia ser uma... Ainda mais que a identificação que eu tenho com a torcida do Vasco. Tipo, acho que ia ser uma coisa... Não digo traição, mas ia ser uma coisa muito ruim, assim, acho que, digamos, para todos. Você andar na rua também? Você acha que ia ser incomodado? Também, não é nem questão de ser incomodado, mas acho que, pô, pelo carinho que você tomou pelo clube, aí teu maior rival tipo, você também quer ganhar no teu maior rival e tudo, e aí você... É claro que é a minha profissão, né? Sim. Mas, assim, aqui no caso de Vasco e Flamengo é outra parada, né? Então... Que é diferente pro Fluminense, por onde você foi. Que é diferente, exato. Não é, claro, tem a rivalidade também, mas não é a mesma coisa. E eu acabei indo para outro clube, né, de São Paulo. Então, como vocês viram aí, o Nenê deixou bem claro que no Flamengo ele não joga por causa da rivalidade, é o que eu falo, né? Fluminense criando cântico aí, criando canto pro torcedor vascaíno, pro Germancano. A rivalidade com o Vasco não é e nunca será a mesma. O Vasco é rival do Fluminense, mas é uma rivalidade completamente diferente da do Flamengo. E por esse motivo o Nenê deixou bem claro que no Flamengo ele não joga, mas no Fluminense é outra história. E de fato, realmente, é sim outra história. Mas eu deixo bem claro que no Flamengo jamais jogaria na sua carreira. Então deixa aí a sua opinião, eu quero saber de você, se você acha que o Nenê é um ídolo, se merece encerrar a carreira no Vasco, se vai entrar para a história. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo, trazendo todas as informações, todas as novidades. Na parte da tarde, 6 horas, a gente retorna com mais conteúdo, falando, é claro, como sempre, sobre Vasco da Gama. A gente vai entrar em contato com alguns empresários, então vai ter muitas informações aí durante a tarde também, principalmente no vídeo das 6 horas. E se você quer saber de antemão alguma informação, corre no nosso Instagram, canal do Gigante, que por lá a gente vai estar informando a cada um de vocês, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.